Olá pessoal, hoje estamos começando um vídeo da série Português para Concursos. Se você quer receber outros vídeos sobre esse assunto, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho, vocês nos ajudam muito assim. O objetivo dessa série é ajudar as pessoas que querem aprender um pouco mais sobre o português de uma maneira fácil e rápida. Por isso, os nossos vídeos não serão vídeos longos ou com explicações muito detalhadas, porque nós entendemos que aqueles que querem estudar a fundo buscarão os detalhes em uma gramática ou em sites da internet ou em algum outro lugar assim. Hoje então nós vamos falar sobre acentuação, abordando as regras que resolvem aí, sei lá, 90% dos casos de acentuação da língua portuguesa. Estamos preparando um vídeo para falar exclusivamente depois dos monossílabos, que também são um problema para as pessoas que têm dificuldade em acentuação. E se vocês baterem a meta das 1000 visualizações nesse vídeo, eu vou gravar um vídeo explicando como a gente pode responder questões de concurso mesmo sem saber direito as regras de acentuação. Então, curte aí o nosso vídeo, deixa aí seu joinha, inscreva-se no nosso canal, que vocês nos ajudam muito. Então vamos lá. Primeira coisa para a gente entender a acentuação é a gente entender como é que se classificam as palavras quanto à posição da sílaba tônica. Se nós não entendermos isso, nós não vamos entender a acentuação. As palavras, então, quanto à posição da sílaba tônica, e aqui nós estamos falando somente das palavras com mais de uma sílaba, como eu disse, depois eu vou fazer um vídeo só dos monossílabos. Mas as palavras com mais de uma sílaba, então, elas vão se dividir quanto à posição da sílaba tônica em oxítonas, quando a sílaba tônica, ou seja, a sílaba mais forte é a última. E aqui nós temos os exemplos: café, herói, anão. As paroxítonas, quando a sílaba tônica é a penúltima, e aqui nós temos repórter, parada, carro. E as proparoxítonas, quando a sílaba tônica é a antepenúltima, por exemplo, médico, inédito e música. E aí vem a importância da acentuação. Observem aqui, parece ser a mesma palavra, mas nós temos sábia, sabia e sabiá. Num caso, nós temos aqui a sílaba tônica é a última, no caso de sabiá. Em sabia, a sílaba tônica é a penúltima. E em sábia, a sílaba tônica é a antepenúltima. E vejam que dependendo da posição da sílaba tônica, essa palavra vai receber acento ou não. Então vamos começar aqui pensando nas proparoxítonas, aquelas que a sílaba tônica é a antepenúltima, como por exemplo, máximo, antepenúltimo, histórico. Todas elas aqui de trás para frente, a terceira sílaba é a sílaba forte, a sílaba tônica. E a regra das proparoxítonas é a mais fácil, todas elas são acentuadas. Então, máximo tem acento porque é proparoxítona, antepenúltimo tem acento porque é proparoxítona, histórico tem acento porque é proparoxítona. Essa regra é bem fácil, todas as proparoxítonas têm acento. Já nos casos das oxítonas, ou seja, aquelas que as últimas sílabas, a última sílaba é a sílaba tônica, a regra também é fácil. A gente vai acentuar aquelas que terminam em A, ou com o seu plural, E, ou seu plural, ou seu plural, e também as que terminam em, em, ou ens. Então nós temos exemplos aqui: vatapá, canapé, carijó, também e parabéns. Todas as oxítonas que terminam em a, e, o, em ou ens levam acento. E essa regra também é fácil, porque é bem fácil da gente gravar quais são as vogais que têm acento quando são oxítonas, e o em e o ens. O nosso problema geralmente é com as paroxítonas, que aí nós vamos ver que tem uma lista de terminações das paroxítonas que vão receber acento. Mas é mais fácil a gente decorar quais são as paroxítonas que não levam acento. As que não levam acento são aquelas que terminam também com a, e, o, em ou ens. Então vejam que na verdade as oxítonas que terminam em a, e, o, em ou ens levam acento. As paroxítonas que terminam nas mesmas palavras não levam acento. Então é muito fácil, se a gente gravar o a, e, o, em ou ens, quando for oxítona, leva acento. Se for paroxítona, não leva.
E aqui eu só quero fazer uma observação. Olhem a palavra nada, por exemplo. Ela termina em A e é paroxítona, então não leva acento. Mas por que a palavra órfã leva acento? Porque ela não termina em A, ela termina em A, tem tio, então nesse caso leva acento. Observem a palavra mate. Por que ela não leva acento? Porque ela termina em E. Mas por que a palavra série não leva acento aqui se ela leva acento, aliás, se ela termina em E também? Porque ela na verdade termina num ditongo, não termina num E sozinho, como é o caso do mate. Tá? Então, se as paroxítonas terminam em A, E, O, em ou ens, elas não levam acento. Já para lembrar também uma nova regra que a gente tem, os ditongos ei e oi nas paroxítonas não levam acento. Então, por exemplo, ideia, jiboia não tem mais acento agora, segundo a nova ortografia. Aí aqui nós temos a lista, né? As paroxítonas que levam acento terminam em L, R, N, X, OS, OS, ão, on, i, u, ei ou ditongos. Na verdade, existe até uma frase lá que o pessoal usa para gravar, mas é muito mais fácil gravar as paroxítonas que não levam acento e colocar acento em todas as outras. E ainda nós queremos fazer aqui uma observação a respeito das letras I e U. A letra I e a letra U, quando estiverem sozinhas ou somente acompanhadas de S na sílaba, elas levam acento. Então, por exemplo, país leva acento porque o I está só acompanhado pelo S. Baú, o U está sozinho, leva acento. Baús, o U está acompanhado de S, então ele leva acento. Em saúde, o U está sozinho, leva acento. E aí uma observação. Observem aqui a palavra raiz. O I não levou acento por quê? Porque ele está junto com um Z. Então o I só leva acento se está sozinho ou com um S. Aqui no caso, como está com Z, ele não vai. Mas olha o plural da palavra, raízes. O I aqui no plural ficou sozinho. Então aqui ele leva sim acento, ok? E também o I não leva acento quando ele é seguido de NH, quando depois dele tem NH, como em rainha e moinho. Ok, pessoal? Então, essa é a regra mais básica da acentuação, são os casos mais comuns. E logo em seguida nós vamos gravar aí para vocês um vídeo sobre os monossílabos, então. E lembrando a nossa regra, né, a nossa meta das 1000 visualizações, se nós chegarmos com esse vídeo a 1000 visualizações, ou quando nós chegarmos, eu vou gravar um vídeo então sobre como responder questões de concurso sobre acentuação, mesmo sem saber as regras de acentuação. Ok, pessoal? Curtam o nosso vídeo, deixa aí seu joinha, se inscreva no nosso canal que você nos ajuda muito. Obrigado, pessoal!